E aí, tudo bem? Bem-vindo a mais um videozinho que eu decidi produzir assim do nada, mas veio o vídeo, então eu vou fazer o vídeo, montei, gastei minha tarde aqui, mas vamos fazer. Olha o novo logo do meu lindo canal. Tá, mas agora vamos ao que interessa. Vamos falar hoje de língua portuguesa, uma coisa que eu não sou acostumada a falar, mas vamos falar porque, né, agora eu tenho uma TV para poder mostrar exemplos, porque português, cara, não vai entrar na tua cabeça se tu não usar exemplos. Já usa uma dica pra você estar estudando pra prova, sei lá, o que você esteja estudando. Orações subordinadas adverbiais. Esse treco é aquelas coisas que tu nunca vai usar na tua vida, só se tu virar professor de português, mas tu é obrigado a fazer pra tirar nota. E fazer o que eu tive que aprender também, então vocês devem estar tendo que aprender também pra estar assistindo esse vídeo. Primeiro você tem que entender uma coisa. As orações subordinadas, elas dependem da oração principal. Como assim elas dependem? Se eu pegar essa partezinha, vocês já vão entender o que elas são. Se eu pegar essa partezinha sozinha e falar ela, você não vai entender nada. Você vai ficar, what the fuck is going on? Que merda tá acontecendo? Você não vai entender. Mas agora, quando eu tenho a oração principal e ela, eu vou entender. Então, quer dizer, ela depende da outra parte da frase, entendeu? Essa é a ideia. E as adverbiais, qual que é a ideia da adverbial? Essa oração que a gente está falando, antes a gente ia usar só um advérbio numa frase normal. Agora, de vez de a gente ser só a palavrinha do advérbio, a gente vai ter uma oração inteira representando um único advérbio. Peraí, vou passar aqui o slide. E nós temos algumas situações. A primeira delas é as causais. As causais, elas têm situação de causa, obviamente. Ela demonstra uma causa de alguma coisa que está acontecendo. Aqui vocês podem ver que temos os advérbios que eles são motivo de alguma coisa. Opa, caiu a luzinha lá. Ah, que peninha. Ah, não vou cortar isso do vídeo não, né? Vai, fica assim mesmo. Mas aí o que você tem que entender? Tá vendo ali que tá aparecendo uma partezinha chamada conjunções? Aquelas conjunções, elas são termos que vai ligar a oração principal da oração que a gente tá falando agora. E, se tu parar pra pensar, parando pensar estará também, mais outra coisa é, se você olhar pra esses termozinhos, você vai conseguir identificar essas frases. Então se você achou esse termozinho, beleza, fera. Agora é muito mais fácil de descobrir se ela é causal, se ela não sei, não falei delas ainda. Então aqui nós temos algumas expressões, que tá ali as conjunções integrantes, que vão ligar uma oração com a outra, que é mais fácil de identificar. São porque, que, como, pois, que, porquanto, visto que, uma vez que, já que, desde que. Não é necessário decorar isso, e sim você realmente entender o sentido disso, o sentido de isso é uma causa, vai explicar uma causa que tá vindo. Vamos aí, um exemplo. Não fomos à festa visto que estava chovendo muito. Qual a causa de não termos ido à festa? Estava chovendo muito, entendeu? Qual foi a causa de eu não poder ter ido à festa? Estava chovendo muito. E o visto que estava fazendo a conexão entre não fui à festa, não fomos à festa e entre porque estava chovendo muito. Essa é a ideia, ela conecta a conjunção integrante lá, visto que integrou as duas frases para virar uma coisa bonita assim para tu entender. E além disso, ela te deu a ideia de uma causa. A causa de nós não termos ido à festa foi porque estava chovendo muito. Agora nós temos as comparativas. A comparativa, o próprio nome já diz, ela tem ideia de comparação. E essas conjunções integrantes, elas são as como, assim como, tal como, tanto como se, do que, tal qual, tal lá lá. Essa ideia é quando você está comparando uma coisa com a outra. E você achou isso na frase, vai ser a oração subordinada adverbial. Aqui nós temos um exemplo. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Paula é estudiosa, beleza, nós temos uma afirmação aqui. Mas quando eu boto tanto quanto seu irmão, eu estou comparando o irmão da Paula com ela, entendeu? Eu estou fazendo uma comparação. E para que eu usei isso? Está ali sublinhado. Tanto quanto. Tanto quanto. Nesse caso, o tanto quanto é a conjunção integrante. E a oração subordinada adverbial é tanto quanto seu irmão. E a oração principal, Paula é estudiosa. Para pra pensar, lembra daquele exemplo que eu falei? Que se eu colocasse só oração subordinada, ela não ia fazer sentido, ela é dependente de alguém? Se eu te falasse, tanto quanto seu irmão, você entenderia alguma coisa? Você não entenderia nada, mas tanto quanto o quê? Tanto quanto quem? Aí, por isso que ela tá dependendo da oração principal, que é Paula é estudiosa. Aí se eu falar a frase inteira,
com a oração principal e a oração subordinada, você entende. Paula é estudiosa tanto quanto seu irmão. Você sabe que ela está comparando alguém e você entendeu o que ela quis dizer. E nós temos outros casos que é a concessiva. Essa concessiva é um pouquinho uma chatinha, assim, de ficar... Pelo meu ponto de vista, é chata. É quando você está concedendo alguma coisa, tipo uma fada madrinha concedendo um desejinho, dananã. Ela está concedendo alguma coisa pra você, em relação à oração principal. Tá, para de falar em termo assim, ó. Tá bom, vou parar. Mas eu tenho que falar da conjunção integrante, porque pra você, ó... Pra você, às vezes você pode entender o sentido da frase, ou você olha para as benditas conjunções integrantes e vê se a frase vai ser dos tipos que eu tô falando. Se tiver embora, conquanto, por mais que, posto que, ainda queira, apesar de que, se bem que, mesmo que, em vez de que, cara, vai ser concessiva. Você vai estar concedendo alguma coisa, não precisa esmiolar seus miolos, entendeu? Mas agora, se você não tem essa tabelinha, não pode usar na prova, você tem que entender o sentido da frase. Tá, beleza. Concessiva dá ideia de concessão. Vamos dar um exemplo. Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Ela gosta de dançar, mas a concessão dela é estar com o pé quebrado. Não faz muito sentido, mas às vezes quando não está fazendo muito sentido, por exemplo, nessa frase, você olha, embora pertença a qual conjunção integrante? A das concessivas, olha lá. Concessivas, tá o emborazinho aqui, ó. Então ela vai ser concessiva, beleza? Então aqui, a oração principal é Luciana gosta muito de dançar e a oração subordinada adverbial é embora esteja com o pé quebrado. Agora os tipos que nós vamos falar é a condicional, quando é uma condição para mim fazer a ação que eu falei antes, beleza? Para mim achar elas, eu vou usar essas seguintes conjunções integrantes. Vamos lá, tá aqui. Se, caso, contanto que, salvo que, a não ser que, desde que, a menos que, sem que. É uma ideia tipo, eu vou fazer isso, mas tu tem que me pagar um dinheiro. Igual seu amigo vai te pedir, ei, me empresta um lápis. Eu te empresto o lápis, mas você vai ficar me devendo um favor. Tem uma condição pra você pegar o lápis dele, entendeu? Essa é a sacada. Aí, temos um exemplo. Iremos à festa desde que não chova. Quando nós iremos... Deixa eu pensar aqui, pra vocês entenderem bem, assim, tipo, muito top. Tem alguma coisa que impeça você ir à festa? Não, contanto que não chova, desde que não chova. Tem essa vírgula. Tipo, você não vai tirar zero na prova, contanto que você estude. Se você estudar, é uma condição. Só se você estudar, você vai conseguir, não vai tirar um zero na prova, entendeu? Tem essa ideia, essa é bem fácil, né? Tem as conformativas. As conformativas vão dar a ideia de conformidade. Conforme, segundo, como, consoante, de acordo com alguém, essa parada. Consoante as regras de conduta, Altenor preferiu alertar seus colegas de trabalho. Esse consoante da ideia é o quê? Ele, sabendo das regras de conduta, ele estava de acordo com as regras de conduta, Antenor ele preferiu alertar seus amiguinhos. É uma ideia... Opa, discorda. Como vocês podem perceber, o consoante ele está na classe dos conformativos. É conforme alguém, está nas conformidades. E nós temos as consecutivas. A consecutiva é a ideia de uma consequência que acontece. Depois disso, para as conjunções integrantes disso vão ser de modo que, sendo que, sem que, de forma que, de jeito que. E um exemplo que podemos dar, o palestrante falou tão baixo de forma que não conseguimos ouvir a apresentação deles. Vamos conversar com a frase. Oi, frase. Não, nós não vamos fazer isso. Presta atenção, ele fala. Para mim ter ideia de uma consequência, você tem que analisar uma coisa. Primeiro, o fato. O que aconteceu? O palestrante falou tão baixo, nós temos um fato. E qual foi a consequência desse fato? De forma que não conseguimos ouvir a apresentação. Qual foi a consequência? Não ouvimos a apresentação. Então ele estava uma ideia de consequência. E perceba outra coisa. De forma que, olha lá, está nas consecutivas, nas conjunções integrantes de consecutivas. Agora, nós temos as finais. As finais têm a ideia de finalidade. Por que você faz aqui? É a ideia do porquê, entendeu? Você faz a pergunta do porquê da frase. Se ela te responder, é uma finalidade. Aqui tem as conjunções integrantes. A fim de, para que, porquê, viu? Mas esse porquê é diferente do porquê de pergunta. Se você quer saber a diferença entre os porquês, assista os meus vídeos do porquê. Porque é 2 minutinhos ali e, cara, é uma regra que tu vai usar pra tua vida. As finais. Estamos aqui para trabalhar.
Por que nós estamos aqui? Para trabalhar. Simples. Uma finalidade. Qual a finalidade de eu estar aqui? Ensinar vocês. Ou tentar ganhar um dinheiro, né? Mas tá difícil chegar, né? Eu não faço vídeo constante, aí o YouTube cada vez aumenta mais a marca de visualizações, aí, né? Não dá pra monetizar bem, né? Quando tiver meu primeiro centavo eu vou publicar. Não, não vou não. As temporais agora. As temporais, eles têm ideia de tempo. Se você olhou pra frase assim, olhou, que nem eu tô olhando assim pra essa câmera. Eu não consigo olhar pra essa câmera assim. Ela é tão pequenininha, eu fico... Eu gosto de olhar pra cá, ó, pro meio do celular. Por isso você não tá focando no meu olho, beleza. Tá, voltando. Temporais. As temporais, elas têm ideia de tempo. Você focou na frase e ela tem alguma coisa que indicia um tempo do que o fato aconteceu, ela vai ser temporal. Algumas coisas. Enquanto, quando, desde que, sempre que, assim que, agora que, antes que. Viu? Todas essas conjunções integrantes estão dando ideia de tempo. Agora vamos dar um exemplo. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Viu? Temos uma ideia de tempo aí, de comparação de tempo. Cala a boca, cachorro. Quieto, 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 quieto. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Eles estão trabalhando enquanto nós estamos se divertindo. Esse enquanto dá uma ideia de quando eles estão se divertindo enquanto nós estamos trabalhando. Uma ideia de tempo. E nós temos agora as proporcionais. Proporcional, o nome já diz. Uma proporção. O que é uma proporção? Quanto mais alto eu falo, mais o cachorro na rua quer falar mais alto que eu. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Tem uma proporção, tá crescendo junto, proporcionalmente, entendeu? Como se tivesse um padrão. Como que a gente vai achar isso? Olha para as condições integrantes. A proporção que, a medida que, ao passo, tanto mais que, lá, leram ali, tá? Tá aqui bonitinho lindo. Um exemplo disso. À medida que o tempo passa, estamos mais distantes. Então, temos uma proporção. Quanto mais o tempo passou, estamos mais distantes. Nós temos uma ideia de proporção, de crescimento, essas paradas. E nós percebemos aqui a medida que é a conjunção integrante, que é bom para você estar analisando. Outra coisa das proporcionais, um exemplo. À medida que o tempo passa, eu envelheço. Então, cada vez que o tempo está passando, eu estou envelhecendo junto com o tempo. Uma ideia de proporção. Essas são as nossas queridas orações subordinadas adverbiais. Se você não entendeu muito, eu vou estar deixando aqui na descrição, não sei onde eu vou colocar a descrição, se eu quiser eu não coloco descrição, mas eu pretendo colocar alguns exercícios sobre isso comentados, não sei se vou comentar, não sei, blá blá blá, comentados e com alguns exercícios ali que você vai estar fazendo e vai estar identificando. Dicas, converse com a sua frase, entenda o sentido dela. Qual que é a funcionalidade disso? Você tá Gente, hoje muita gente não sabe ler um texto e entender o que o texto está falando. Se você sabe isso daqui, você está entendendo, isso daqui é ideia de proporção, você vai criar o quê? Interpretação de texto. Então, é só interpretar o texto que você vai gabaritar isso, a menos que venham umas trocentas questões de vestibular, que nem o doutor que criou aquela questão saiba responder. É só nesses casos que você vai se ferrar. Mas em outros casos você tá de boa, tá? Entenda o sentido da frase, converse. Tente entender o sentido das condições. Por exemplo aqui, à medida que dá uma ideia de alguma coisa tá crescendo, então é proporção. Tempo, enquanto tu lembra de um tempo. Vai lembrando dessas diquinhas assim, que você vai conseguir entender o sentido da frase e dizer se ela é uma oração subordinada adverbial proporcional, a oração subordinada adverbial concessiva e entre outras coisas como essa. Então, acho que agora é a hora do nosso adeus. Deixa seu like e algum dia eu vou voltar com algum vídeo. Tchau.